Olá pessoal do canal Brasil Notícias, eu sou Rio Gley Fagundes, 26 de outubro de 2019. Link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, receitas maravilhosas. Você que curte o canal, quer ajudar a gente, na descrição do vídeo tem uma forma de você fazer isso. Gente, é o seguinte, nessa matéria nós vamos ver Lula já sendo cogitado para o cenário político. Temos também declarações de ministros em off, né? Que já dão por certa a saída de Lula, e falar um pouquinho sobre Luciano Huck. Vai ter uma apanhada aqui muito interessante nessa matéria. Eu nem vou comentar muito ela porque ela é autoexplicativa. E, enfim, mas vamos lá. Se inscreve aí, comenta, compartilha aquele like maroto, notificações, vamos lá pra gente não perder tempo. Olha só. Líderes projetam cenário com Lula em liberdade. Já se começa a pensar em Lula livre disputando eleições. A possibilidade de o Supremo Tribunal Federal, STF, abrir caminho para a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anular a condenação no caso do Triplex e restaurar a elegibilidade do petista elevou a temperatura política. Nos bastidores, dirigentes de vários partidos avaliam que um eventual retorno de Lula à corrida presidencial teria potencial para beneficiar seu principal antagonista, o presidente Jair Bolsonaro, e reforçar a polarização da última campanha, marcada por um discurso anti-PT. De acordo aqui com a análise dos caras, né, a saída de Lula pode até beneficiar o Bolsonaro. Dois julgamentos que serão retomados em breve trazem reflexos diretos na situação do petista. Em novembro, o Supremo concluirá a análise de ações sobre a execução antecipada de pena, que pode resultar na saída de Lula da prisão. Para retomar o direito de se candidatar, o petista aposta as fichas em outro julgamento, que trata da acusação de que o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, agiu com parcialidade ao condená-lo e depois assumir o cargo de ministro da Justiça no governo Bolsonaro. No caso, né, ele conta com essa tese de que o Moro foi beneficiado, blá, 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 e que condenou. Cara, é inacreditável, porque o Lula foi condenado em 2017. Né? Não se tinha ainda Bolsonaro no páreo político, mas vamos embora. É muito possível que a política fique ainda mais polarizada e radicalizada, já que Lula e Bolsonaro são duas forças políticas muito antagônicas, disse ao jornal O Estado de São Paulo. O presidente do PSD, Carlos Siqueira, que lançou dúvidas sobre a capacidade de Lula aglutinar a esquerda. Você viu, o próprio cara da esquerda tá meio assim, meio que não tá colocando muita fé no Lula, não. Questionado se o PSB poderia seguir de olho fechado com Lula, ele não tergiversou. De olho fechado, não. Caminhamos com ninguém, respondeu. Vamos deixar as coisas acontecerem. Só vamos raciocinar a partir de dados concretos. Na avaliação do cientista político Marco Aurélio Nogueira, se o ex-presidente voltar ao jogo político, haverá um prolongamento de um quadro conflituoso no país. Ele seria talvez o principal polo de contestação do bolsonarismo e receberia em troca uma radicalização do outro lado da dinâmica política. Para o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Arthur, sem partido, não dá para prever as consequências políticas de um cenário no qual Lula esteja solto e volte a se cacifar para disputar as eleições. 2022 é uma miragem, ninguém sabe a hora que pode haver um curto-circuito, como aconteceu em 2013 no Brasil e agora no Chile, afirmou Arthur, acho que é isso, cara, ao ser indagado sobre as chances de confronto entre esquerda e direita. 2013, né, nas vésperas das eleições, ali do ano eleitoral, né, o Brasil saiu às ruas, foi aquele, né, o PT ainda ganhou as eleições, levou, mas foi uma decepção. Atualmente, na iniciativa privada, o ex-governador participa do movimento Renova BR e é conselheiro e articulador de uma possível candidatura do apresentador de TV Luciano Huck, não é
o Hulk lá, né, da Liga, não sei das quantas lá. Bom, deixa eu ver, Ao participar ontem do 12º encontro de líderes da Comunitas em São Paulo, Hulk disse que o Brasil pode sofrer uma convulsão social em médio prazo, se não aliar políticas sociais eficientes a ações liberais. Ó, como ele entende, eu tô ficando bobo com esse Luciano Huck, viu? O apresentador quase entrou no páreo em 2018, mas desistiu. Agora ainda não bateu o martelo sobre a candidatura, mas tem sido bastante assediado pelo Cidadania ex-PPS. Ex o quê? Ai, meu braço tá doendo aqui, peraí. Opa! Sim, pelo Cidadania ex-PPS. Seus apoiadores querem construir uma alternativa de centro, mas é justamente esse espectro político que corre o risco de ser asfixiado com a divisão persistente na sociedade, o que pode se acirrar com eventual retorno de Lula ao cenário político. Em outras palavras, né, o Hulk tá vindo nessa de centro, mas se Lula entrar no páreo, aí vai tipo meio que radicalizar bolsonaristas de um lado e petistas do outro. Isso vai matar. Quer dizer, o cara já nem entrou na política, já tá correndo o risco do centrão desabar. Tá mal pra você, hein, Luciano? Ex-ministros do governo Lula e Dilma Rousseff, o deputado Alexandre Padilha, PT, avalia que o ex-presidente muda completamente o xadrez eleitoral, ainda que ele seja impedido de concorrer, pois ele pode criar consenso em tempos de muita polarização. Aí vamos lá, gente. Agora, aí colocaram um tema aqui, ó, suspense, um tópico. Agora vamos falar dos ministros que já dão praticamente Lulinha por liberado. No Supremo, ministros ouvidos sob reserva pelo jornal O Estado de São Paulo dão como certo que Lula sairá da prisão, onde está desde abril do ano passado. A questão é quando e como. O petista já foi condenado em terceira instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex. Não é à toa que eles pegaram o negócio da lavagem de dinheiro e jogaram para o TSE, né? Caso o Lula seja solto, sai da Lava Jato, tá tranquilo, lá o negócio prescreve. Tudo combinado, gente. Do Triplex do Guarujá. A expectativa na corte é que, apesar do placar provisório de 4-3 a favor da prisão após condenação em segunda instância, haja uma reviravolta no julgamento, se o STF decidir que a prisão deve ocorrer apenas depois de esgotados todos os recursos, o chamado trânsito em julgado. Lula deixará a superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná. Nesse cenário, o petista poderia aguardar em liberdade até uma decisão definitiva da Justiça, mas seguiria inelegível. Em outras palavras, ele sairia, estaria por aí gozando e usufruindo do dinheiro público que ele roubou e tá, né? Vamos tocar o barco que é melhor, tá até agonia falar disso. Para voltar a ser candidato, Lula espera que a segunda turma do Supremo julgue procedente a ação que pede a suspensão de Moro. A discussão do caso foi iniciada em dezembro do ano passado, quando o ministro Gilmar Mendes pediu vistas mais tempo para análise. Agora o julgamento deve ser retomado, ganhando novos contornos depois da divulgação de supostas trocas de mensagens privadas entre Moro e procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, reveladas pelo site The Intercept Brasil. Eu achei interessante isso aqui, gente, porque você vê, né, o Mendes pediu visto em dezembro e devolveu esse negócio aqui um dia depois do The Intercept vazar as mensagens. Vocês meio que captaram aí a manobra, né? Agora, eu achei legal que eles estão criticando a questão do Moro conversar lá com os procuradores, mas na votação do STF, ontem, no caso antes de ontem, na quinta-feira, quando Rosa Weber, lembram, fez o voto, o Gilmar foi lá conversar com aquele tal de Cacai, né? O Lewandowski, o Toffoli, cumprimentaram, abraçaram, aquele negócio. Falaram com advogados que tem processo nas mãos deles. Foram lá, abraçaram. Eu não entendi, gente.
O Moro não pode conversar com os procuradores, mas eles podem conversar com os caras que estão lá para defender os criminosos. O relator da Lava Jato no STF, Edson Fachin, e a ministra Carmen Lúcia já votaram contra o pedido de Lula, mas os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski devem se posicionar a favor, isso é óbvio, do petista, deixando o desempate para o decano Celso de Mello. O estado de São Paulo apurou que Celso já demonstrou desconforto com as mensagens privadas de Moro e sinalizou que poderia acompanhar a divergência. Ou seja, cara, se o Celso de Mello fizer isso, ele vai ter duas ações que podem acabar com... Ele vai se aposentar agora em 2020. Mas tem duas ações que podem manchar todos os anos de ministro dele. Acabar com... Ele pode fechar com chave de... Ele tem a chance de fechar com chave de ouro, como tem a chance de fechar na Vejam só. Primeiro, rapidinho pra gente voltar para a matéria. Primeiro nós temos a questão agora da segunda instância. Está nas mãos de Carmen Lúcia e nas mãos dele. Se Carmen Lúcia votar a favor da prisão da segunda instância e Celso de Mello também, cara, beleza, Brasil escapa da maior soltura de bandidos da nossa história. E Lula continua preso. Se ele votar nessa daqui da suspensão do Moro contra, na verdade, a favor do Sérgio Moro, como Carmen Lúcia e Edson Fachin, beleza, ele também evita aí, né, a soltura do maior criminoso mor da história da corrupção no Brasil. Agora, se nos dois casos ali ele votar para derrubar a prisão e para afastar o Moro, para suspender o Moro, gente, o cara vai fechar a sua história como ministro de um jeito... Eu mesmo não queria na pele dele. Vai ser uma mancha pro resto da vida. Vamos embora. Para o ministro Marco Aurélio Mello, olha só, eu achei interessante a declaração dele, olha só. Para o ministro Marco Aurélio Mello, não há risco de convulsão social no país com o resultado desses julgamentos. Eu achei lá atrás que a prisão dele poderia causar alguma comoção. O único ponto que ele não está entendendo é que lá atrás todo mundo queria Lula preso. A questão é que agora ninguém quer Lula livre, a não ser os PTs e os pão com mortandela. Mas o resto do Brasil não quer Lula livre. Então lá atrás, né, foi feito o que o povo queria, agora o povo está sendo achincalhado, desrespeitado, zombado. Se o Lula sair da cadeia, Marco Aurélio, o senhor vai ver o que vai acontecer no país. Bom, nenhum risco, segundo ele, a firmeza do Supremo. Embora não agrade nem um pouco a Cazé na possibilidade de Lula ser solto e voltar a concorrer às eleições, caso seja aprovada suspensão das decisões de Moro, os militares não devem se pronunciar sobre julgamentos do STF. O discurso oficial é de que em democracia as decisões das justiças não são comentadas, apenas cumpridas. A portas fechadas, a avaliação de integrantes da cúpula das Forças Armadas é de que soltar Lula significaria condenar todo o sistema jurídico do país. Conforme esse entendimento, magistrados de tribunais de instância inferiores teriam votado erroneamente e dessa forma reforçado a sensação de impunidade. Na quinta-feira, o voto da ministra Rosa Weber, que indicou a tendência de o Supremo rever a prisão após a condenação em segunda instância, foi mal recebido no alto comando do Exército. Bom, tá aqui, gente, a matéria eu não vou comentar ela porque ela é longa, né? Mas nós temos aqui, só rapidinho, nós temos Lula no cenário político, já estão avaliando. Tem ministros que já dão por certa a soltura de Lula. Tem o Marco Aurélio ali dando uma de João sem braço, dizendo, não, isso não vai trazer nenhum problema. Quando Lula foi preso não trouxe, por que agora vai trazer? Enfim, tem a ação do exército que abertamente está calado, mas em portas fechadas já deu aí umas indiretas. Enfim, tem o Luciano Huck, né, querendo entrar no páreo, mas com a possível liberdade de Lula, o Centrão desaba, ele já vai começar no fundo do poço, né?
Tem a tentativa de suspender o Moro, que é para tornar Lula novamente elegível, participar das eleições. Celso de Mello pode finalizar sua carreira como um grande ministro, ou pode finalizar sua carreira como um ministro. Eu não vou dizer a palavra que eu pensei, porque eu vou ser educado e tem crianças aí, né? Mas ele já deu aí um certo entendimento favorável a suspender o Moro. E aí é onde está o grande perigo. Nós temos aí duas ações importantíssimas, e se nós vacilarmos, Lula volta para as eleições e o Brasil vai entrar no período das trevas, né? Vamos, canal Brasil Notícias, gente, tá aí a matéria. Fui, galera.